Para encerrar, meus queridos, estou até estendendo mais porque a audiência está muito boa. Reinaldo Azevedo falando sobre os golpistas e o que a gente está vendo. Modo de ser do golpe um ano depois é articular a impunidade dos golpistas. Pouco mais de um ano depois de um dos eventos mais graves da nossa história, os mesmos que deram suporte intelectual à barbárie mantêm a sua pauta, desestabilizar o governo e manietar o Supremo. Na atual fase, o modo de ser do golpe é articular a impunidade dos golpistas. Vamos ver. No caso do imbróglio da ABIN, há uma investigação propriamente e há o berreiro artificioso que pretende blindar Jair Bolsonaro e seus aliados de qualquer apuração. Qual é a tática velha conhecida? Denunciar um complô, emprestando-lhe, se necessário, uma dimensão verdadeiramente bíblica, para depois anunciar aos seus sectários. Eu bem que avisei, nossos inimigos estavam se preparando. Na quarta, um dia antes da operação, o mito e profeta de si mesmo escreveu no Twitter: as próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis, de muitas dores e incertezas. Quando o ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Deus, pátria, família e liberdade. Jair Messias Bolsonaro. Horário da postagem, 9h30. O homem mal havia acordado, mas seus radares sobrenaturais, e todos sabemos que inexistem radares sobrenaturais, já antecipavam uma tragédia. Eu cá fiquei com a impressão que ele é muito bem relacionado ou com o divino ou com algum infiltrado na operação. As ousadias. As informações sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal, que resultou em 21 mandados de busca e apreensão, estão em todo canto. São públicos os pedidos feitos pela PF, o parecer da Procuradoria-Geral da República e o despacho do ministro Alexandre de Moraes. Os dados reunidos nesses documentos a indicar que havia uma espécie de ABIN clandestina operando dentro da ABIN oficial são muito eloquentes. Resulta do conjunto, para começo de conversa, uma constatação inequívoca. Usou-se de maneira ilegal de um software para monitorar autoridades políticos e desafetos do então governo, como consta nos autos. O uso da ferramenta First Mile, substanciado nos 60 mil registros identificados na tabela Target, abarca o período de 6 de fevereiro de 2019 a 27 de abril de 2021. Uso, insista-se, ilegal. No lance mais estupefaciente, havia a pretensão de criar uma falsa evidência de que dois ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, teriam vínculos com o PCC. Como se nota, a ambição do que cheira a ser uma organização criminosa não era pequena. A ABIN tinha um chefe, justamente, Alexandre Ramagem, delegado da PF, que estava então lotado na agência e hoje é deputado federal pelo PL. Algumas das pessoas implicadas com a ilegalidade eram suas subordinadas diretas. A urdidura criminosa trabalhava com núcleos. Um deles, intitulado Evento Portaria 157, cuidava da tramóia contra os magistrados. Observem que eu não vou tentar me antecipar ao que vai acontecer. Asseguro, e isso posso ver, tendo como referência os documentos públicos, que o conjunto das circunstâncias é de extrema gravidade. Se tudo não passa de um monumental equívoco e de uma elucubração sem fundamento, os procedimentos vão dizer: o meu ponto aqui é outro. Berreiro e blindagem. Em política, a coincidência é quase sempre o desconhecimento das relações de causa e efeito. Que curioso, na quarta véspera da operação e no mesmo dia em que Bolsonaro anunciou dores e incertezas, além da ação dos ímpios incendiários, o senador Rogério Marinho reuniu a nata do reacionarismo barra pesada em Brasília para anunciar que as mesmas almas ímpias entenderam como uma articulação para intimidar o Supremo. Reproduzo de novo as suas palavras, escrevi ontem a respeito disso. Vamos definir uma pauta institucional no sentido de preservar e de fortalecer as prerrogativas do parlamento brasileiro, e há uma evidente hipertrofia de um poder sobre o legislativo, em cima do legislativo, então nós vamos definir em conjunto aqui
pautas que unem oposição e situação, que dizem respeito à preservação das prerrogativas e de o parlamento deve funcionar nesse equilíbrio necessário entre poderes da República, entre o legislativo, o executivo e o próprio judiciário, que deve ser inerte, deve ser árbitro de eventuais contendas que a sociedade apresenta, não propositor de ações, como está acontecendo agora como um padrão, porque o que aconteceu em 2019 era uma excepcionalização, uma excepcionalidade e virou um padrão dentro do Supremo Tribunal Federal, onde dezenas de processos estão sendo abertos de ofício, e isso certamente desequilibra o processo democrático, inclusive da forma como eles estão sendo instituídos. Uma das pretensões desses patriotas, por exemplo, é impedir mandados de busca e apreensão no Congresso, mesmo com autorização judicial competente, no caso o STF. Marinho depois foi conversar com Roberto Barroso, presidente da Casa, e o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que o acompanhava e justificou a pauta. Hoje, junto com outros senadores, acompanha o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado Federal, em reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. No encontro, falamos sobre o necessário equilíbrio e respeito entre os poderes, deixando clara a nossa posição em relação aos inquéritos e a necessidade de anistia. Nesta quinta, depois da operação que colheu ramagem, os propagandistas do Apocalipse voltaram a botar a boca no trombone e eu os convido, internautas, a ler as peças que embasam a operação, pedido da PF, parecer da PGR e o despacho de Moraes, que no caso encarna o STF. Diante de tantos indícios e evidências elencados, qual seria a alternativa de cada um desses entes? A prevaricação? E olhem que a PGR e o STF foram, digamos, suaves. A PF pediu que Ramagem fosse afastado do seu mandato. Não é nada difícil de defender essa medida. E é delegado da PF, é parlamentar que integra a Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência da Câmara dos Deputados, tem, portanto, proximidade máxima com a matéria e andou apresentando requerimentos sobre o caso, mas parece que se escolheu o caminho mais suave, ainda que Moraes não tenha descartado a possibilidade a depender de eventos futuros. A alternativa era a garantia da impunidade. PF, PGR e STF, com os dados reunidos, não dispunham de alternativa que não fosse garantia prévia de impunidade, que é precisamente a luta que hoje se dedicam Bolsonaro e sua turma. Notem, no caso do deputado Carlos Jordi, pode-se dizer que essa turma já devia consolidar uma tese estúpida e amoral. Os ataques de 8 de janeiro nada têm a ver com a tentativa de golpe e o verdadeiro culpado pelo desastre é o governo. Essa indecência chegou a ser vinculada já no dia seguinte à intentona bolsonarista. Mas e agora? A resposta de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, a Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que chamou de frouxo por permitir que a PF executasse os mandados de busca e apreensão, não foi nada boa. Afirmou o senador: difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política o exercício único para ampliar o poder e obter ganhos com fundo eleitoral. Não é capaz. Obrigado, Elaine, querida. Atrativamente ganhou uma membresia aí. Vai poder assistir a aula 8. Com quem faz política um exercício único de ampliar e obter ganhos com fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação das decisões monocráticas do STF. Ainda defende publicamente o impeachment de ministro do Supremo para iludir os seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Resta a ele a fala do seguinte: se querem limitar o poder do STF, que limitem as decisões monocráticas, o que seria desastroso. E não entrarei nisso agora. Essa conversa de impeachment de ministros do Supremo não seria para valer, porque os que criticam por não investir nessa possibilidade, Pacheco tem um poder monocrático para transmitir pedidos nessa natureza, afirmam que na hora H o que se sugere é que se poderia fazê-lo e seus desafetos na hora realmente levassem a coisa a sério. Resposta errada: bastaria Pacheco dizer que, vindo a autorização do foro adequado, e é o Supremo, o comando do Congresso, nem ele nem o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, tem o que fazer. Concluo, voltemos ao começo. Pouco mais de um ano depois dos eventos mais graves da nossa história, os mesmos que deram suporte intelectual à barbárie mantêm a sua pauta: desestabilizar o governo, e daí se comportem como hooligans de parlamentares e não como deputados e senadores dispostos a analisar as proposições para o país e maniatar o Supremo. Vale dizer, a agressão à democracia continua, mas agora por outros meios pretendem, e é o que depreendo do papo furado de Marinho e da Súcia na quarta, articular um golpe parlamentar contra o tribunal. Mas existe algo, Reinaldo, que o Poder Legislativo possa votar, incluindo sobre as atribuições do Judiciário
que esteja a princípio e definição livre de qualquer exame do próprio judiciário? A resposta clara, cristalina e sofismável é não. Ainda que os juízes possam dizer isso não é da nossa competência, é claro que eles sabem disso, mas apostam todas as suas fichas no confronto entre os poderes, como sempre, é o que lhes resta fazer. Hoje, o modo de ser do golpe é articular a impunidade dos golpistas e isso não consegue com o Supremo de pé. Por isso tentam arrastar a cúpula do Congresso para o pântano. É isso, queridos. Fizemos